Opa! Seja bem-vindo ao nosso canal de audiolivros. Com este livro, estamos descobrindo o papel dos animais em nossas vidas e em nosso planeta. E eles não estão aqui por um acaso. Eles sentem, aprendem, evoluem e possuem uma missão espiritual gigantesca ao nosso lado. Então, vamos à leitura de hoje! Parte 4. Animais. Médiuns? Estamos diante de nova proposição que divide os espíritas, com opiniões opostas. A mediunidade nos animais? Com efeito, na vasta literatura espírita pós-Kardec, quase todos os autores concordam com os postulados por eles codificados. Contudo, mesmo nessa maioria, muitos existem em que há necessidade de grandes esforços de análise, ponderação e entendimento para que seja alcançado um denominador comum. O assunto em epígrafe é um tema que, embora tratado detalhadamente pelo mestre lyonês, até hoje divide interpretações repartindo opiniões. Consideramos necessário discutir tal questão, pois não poderíamos excluí-la desse nosso estudo sobre os animais. Nosso intuito é a discussão sadia feita com propósito respeitoso e sincero na busca de uma possível iluminação de início para nós próprios. Vejamos como o assunto vem sendo tratado de Kardec aos nossos dias. Erasto, espírito, buscando esclarecer o assunto tratado em uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, afirmou categoricamente não ser possível aos animais serem médiuns. Utilizando-se de um médium, disse, em resumo, médium é um indivíduo em que serve de traço de união aos espíritos, para que esses possam se comunicar com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Médium e espírito comunicante são semelhantes, seus perispíritos são hauridos no mesmo meio. Animal e homem diferem, pois só este possui a perfectibilidade. Animais não estão submetidos à mesma lei divina do progresso. Tais como foram criados, ficaram e ficarão até a extinção de suas raças. Espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais. Geralmente são espíritos mal intencionados que, com isso, buscam prejudicar os donos desses animais. Sempre haverá o concurso de um espírito encarnado, médium, em tais casos. Animais têm alguns sentimentos, certas paixões semelhantes às humanas. Os espíritos utilizam elementos do cérebro do médium para se expressar e nos animais não há tais elementos, inteligência, vocábulos, letras, etc. Letra B, o Livro dos Espíritos. Questão 601. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens seguem. Questão 602. Os animais, sim, progridem pela força das coisas, para eles não há expiação. Questão 605. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para outro. Observação. Em nossos estudos de início entre as duas obras, pareceu-nos existir uma dicotomia quanto à lei de progresso. Jamais ousaríamos sequer pensar em corrigir uma ou outra, pois, em se tratando da codificação, tal seria uma leviandade. Posto que a prudência o recomenda e leciona, julgamos ter havido falha humana, ou no suceder das traduções francês-português, ou na filtragem mediúnica, ou em alguma outra etapa intermediária entre o fluir das ideias na origem e a sua impressão no papel. Foi quando aprendemos valiosa lição que repassamos a eventual leitor que ainda a desconheça. Consultar outras edições, pois, conforme a tradução do original, podem ocorrer discrepâncias. Com efeito, o exemplar de O Livro dos Médiuns, no qual então nos apoiávamos, não trazia quaisquer comentários do texto. Felizmente, por coincidência, caiu-nos às mãos a edição da Lac Livraria,
Allan Kardec Editora, na segunda edição francesa, revista e corrigida com a ajuda dos espíritos e acrescida de numerosas instruções novas dadas na época a Allan Kardec. Tradução essa feita pelo eminente espírita J. Herculano Pires, 1914-1979. Ali encontramos relativamente ao progresso dos animais. Abre aspas. O texto deve ser compreendido em função do assunto, não se tirando ilações contrárias aos princípios fundamentais da doutrina, o que seria absurdo. O Espiritismo ensina que tudo evolui no universo, desde a matéria bruta até os espíritos superiores. Os animais também evoluem, mas sua evolução é forçada e lenta, produzida por influências exteriores, enquanto a humana é determinada de dentro pela consciência do espírito já esclarecido do homem. O espírito comunicante serviu-se das condições de aparente estabilidade da vida terrena para ilustrar o seu ensino. Trata-se apenas de um recurso didático, aliás, bem aplicado e que deve ser entendido como tal. Assim, para nós, mais uma vez ficou confirmada a irretocabilidade da codificação kardecista. C. O Consolador, questão 391. Emmanuel, Espírito, consigna: os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm, sim, percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. D. Mediunidade e evolução. O autor Martins Peralva, abordando o assunto, lembra que os amigos espirituais definem a mediunidade como percepção. Há de se admitir, porque insofismáveis as suas, dos animais, fortes percepções, seja na vidência, audiência ou pressentimentos, percepções que, se quisermos ser prudentes, diremos espirituais ou mediúnicas, se quisermos ser um pouco mais corajosos, conclui. É a evolução anímica na introdução. O autor Gabriel Delany assevera: é mediante uma evolução ininterrupta, a partir das formas de vidas mais rudimentares até a condição humana, que o princípio pensante conquista lentamente a sua individualidade. Chegado a este estágio, cumpre-lhe fazer eclodir a sua espiritualidade, dominando os instintos remanescentes da sua passagem pelas formas inferiores, a fim de elevar-se na série das transformações para destinos sempre mais altos. Na mesma obra, agora, no capítulo 2, a alma animal é da mesma natureza que a humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo. F. A alma é imortal, capítulo 5. Ainda Delany, no item Impressões produzidas pelas aparições sobre os animais, mostra, citando exemplos, a irrefutável percepção de espíritos que têm os animais. G. Gênese da alma, item Evolução do espírito. O autor Caibar Schulz, 1868-1938, define: inteligência é a faculdade de entender, de compreender, de conhecer. Instinto é o impulso ou estímulo interior e involuntário que leva os homens e os animais a executarem atos inconscientes. Raciocínio é a operação pela qual chegamos a uma conclusão ajuizada. Memória é a faculdade de conservar a lembrança do passado ou de alguma coisa ausente. Caibar consigna que todos os 4 atributos do espírito humano,
acima descritos são encontrados também nos animais, embora menos desenvolvidos. Diz também que a alma do animal é imortal e perfectível, vindo a ingressar no reino hominal após percorrida a escala evolutiva zoológica. H. Mediunidade. Questão: mediunidade entre os animais. O autor Edgar Armond, 1894-1982, opina que são inúmeras as formas de mediunidade entre os animais, sobretudo entre as espécies mais adiantadas, aquelas que mais de perto convivem com o homem. Para ele, as mediunidades mais observadas nos animais são as pertencentes ao campo da vidência. E Devassando o Invisível, Ivone A. Pereira, 1900-1984. Discorrendo sobre a psicometria, faculdade mediúnica de desenvolver acontecimentos em torno de uma criatura em contato direto com um objeto a ela pertencente, narra suas impressões em desprendimento parcial, quando ainda encarnada como espírito, visitou animais como o boi, o cavalo, o cão e o gato. São suas palavras. Verificamos que o fluido magnético, o elemento etéreo em que se acham eles, os animais mergulhados, como seres vivos que são os mesmos que penetram os homens, onde estes se agitam. Daí essa correspondência vibratória que faz o ser espiritual do homem compreender o ser do animal, senti-lo, assim como os demais reinos da natureza, pois será bom não esquecer que somos essência de Deus e, como tal, possuiremos todos essa capacidade de aplicação da qual apenas nos será necessário certo desenvolvimento vibratório ou psíquico. Ora, aqueles animais por nós sentidos e compreendidos no estado de semidesprendimento espiritual se afiguram ao nosso entendimento e à nossa razão quase como seres humanos, sentindo nós por eles viva ternura e até profunda compaixão. Um deles, o boi, chegou mesmo a ver o nosso fantasma, pois se assustou quando nos achegamos a ele e lhe acariciamos a enorme cabeça. Nossos mestres hindus, que têm predileções pelos estudos da natureza e pelas pesquisas sobre a evolução da alma, levam-nos, às vezes, a visitar matadouros de gado. E o sofrimento que aí contemplamos envolvendo os pobres animais, as impressões dolorosas de surpresa, de terror e de angústia que eles sofrem e que se infiltram pelos meandros da nossa própria alma, não seriam maiores nem mais penosas, talvez se tratasse de simples seres humanos. Quanto a outros animais, aos vegetais e à matéria inanimada, nada adiantaremos, uma vez que não temos lembrança de os ter visitado, mas a impressão que guardamos das 4 espécies citadas foi profunda e enternecedora, como de semelhantes nossos. J. Conduta Espírita, capítulo 33, Perante os Animais, André Luiz, Espírito, recomenda: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. L. Os animais têm alma? Ernesto Bozano, 1861-1943. O autor, nessa importante obra, narra 130 casos de manifestação de assombração, aparições de fenômenos supranormais com animais. Discorre sobre várias classes de fenômenos metapsíquicos, concluindo que somos forçados a admitir a existência de uma subconsciência animal depositária das mesmas faculdades supranormais que existem na subconsciência humana. M. O Passe, capítulo Passes em Plantas e Animais. Jacob L. Mello distingue magnetismo de passe espírita, concluindo que as plantas e os animais
Somente o magnetismo puramente físico, veiculado através do passe magnético, pode ser transmitido. Citando Kardec e outras grandes personagens estudadas na obra, opina: magnetismo é igual a animismo humano. Passe espírita é igual de perispírito a perispírito, pelo que, no caso dos animais, seu envoltório fluídico não suportaria os fluidos espirituais de essência superior. Observação: outro desencontro aparente entre o item acima e os dois itens anteriores a eles, os itens I e J. Ivone Pereira verificou a correspondência vibratória de homens e animais face o fluido magnético, o elemento etéreo que a ambos penetra. André Luiz recomenda socorrer os animais doentes com recursos terapêuticos e os de natureza mediúnica. Jacob Mello apoia-se justamente em Erasto, item A do presente capítulo, para concluir que o passe espírita fulminaria o animal doente. Ainda uma vez, seria prematuro radicalizar a questão, sendo o plano que constitui a atitude cristã socorrer plantas, animais ou criaturas humanas quando necessitados com os recursos possíveis, materiais e espirituais. Não incorrendo em omissão, temos a confessar que bastas vezes temos dispensado passes a animais doentes e, graças a Deus, nenhum deles veio, por isso, a falecer fulminado. Nessas ocasiões, nosso espírito implora aos espíritos protetores a cura da doença, e quando isso ocorre, não saberíamos, sinceramente, afirmar se foi apenas por nosso animismo. Em 99,99% dos casos, achamos que não. O mérito é deles. Socorreu-nos mais uma vez o professor Herculano Pires, dirimindo nossa dúvida quanto ao processo espiritual e os efeitos dos passes nos animais em sua obra Mediunidade, Vida e Comunicação, no capítulo Mediunidade Zoológica, onde encontramos: em nossos dias, abre aspas, em nossos dias, contrabalançando a estultícia da pretensa mediunidade zoológica, começa a alvorecer no campo mediúnico um espírito de mediunidade para o qual apenas alguns espíritas se voltam esperançosos. O professor Humberto Mariotti, filósofo espírita argentino, já bastante conhecido no Brasil por suas obras e suas conferências, é um zoófilo apaixonado. Em sua última viagem a São Paulo, trocamos ideias e informações a respeito do que podemos chamar de mediunidade veterinária. Não podemos elevar os animais à condição superior de médios, mas podemos conceder-lhes os benefícios da mediunidade. Mariotti possuía, como possuímos, episódios tocantes de sua vivência pessoal nesse terreno. A assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. Os médiuns veterinários, médiuns que se especializassem no tratamento de animais, ajudariam a humanidade a livrar-se das pesadas consequências de sua voracidade carnívora. Kardec se refere no Livro dos Médiuns a tentativas de magnetizadores na França de magnetizar animais e desaconselha essa prática em vista dos motivos contra a mediunidade animal. Entende mesmo que a transmissão de fluidos vitais humanos para o animal é perigosa em virtude do grande desnível evolutivo entre as duas espécies, mas na mediunidade veterinária a situação se modifica. O reino animal é protegido e orientado por espíritos humanos que foram zoófilos na Terra. Segundo numerosas informações mediúnicas, o médium veterinário, como o médium humano, não transmite os seus fluidos no passe por sua própria conta, mas servindo de meio de transmissão aos espíritos protetores.
A situação mediúnica é, assim, muito diferente da situação magnética ou hipnótica. Ao socorrer o animal doente, o médium dirige a sua prece aos planos superiores, suplicando assistência dos espíritos protetores do reino animal e pondo-se à disposição desses. Aplica o passe com o pensamento voltado para Deus ou para Jesus, o Criador e o responsável pela vida animal na terra. Flui a água da mesma maneira, confiante na assistência divina. Não se trata de uma teoria ou técnica inventada por nós, mas naturalmente nascida do amor dos zoófilos e já contando com numerosas experiências no meio espírita. Fecha aspas. A seguir, o autor narra comoventes episódios de socorro humano mediúnico veterinário a animais gravemente enfermos ou desenganados que com isso se recuperaram. Apenas como elucubração, correlata a mediunidade veterinária aludida pelo professor Herculano Pires, existirá ou poderá ser desenvolvida a mediunidade agronômica para assistir plantas especificamente, pois quando jardineiros ou donas de casa conversam com suas plantas ou se elas necessitam amorosamente prestam-lhe socorro espiritual, não haveria igualmente intervenção de protetores espirituais dedicados à agricultura? Convém anotar a questão 66 de O Livro dos Espíritos. P. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. Pergunta. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta. Sim, modificado segundo as espécies. Perguntamos. Quem modifica o princípio vital? Em ambos os casos, vegetais e animais, julgamos possível que a doação socorrista mediúnica humana seja submetida por protetores espirituais especializados a processos de compatibilização fluídica para a devida assimilação do necessitado vegetal ou animal. N. Iniciação, Viagem Astral, capítulo A Dor é um Anjo. Lancelin, o autor espiritual, ouve do mentor Miramês a impressionante informação de como os animais, por sua vez, ajudam espiritualmente aos homens. Miramês clareia tão importante matéria, informando, dentre outras assertivas. Espíritos trabalhadores da natureza colhem o magnetismo animal que se irradia em torno de rebanhos. Espíritos trabalhadores da natureza colhem o magnetismo animal que se irradia em torno de rebanhos, gado bovino, para ser aplicado onde houver necessidade. Há nesses rebanhos grande quantidade de energia e, por isso, determinados tipos de espíritos infelizes tentam se aproximar dos animais para sugar esse tesouro da natureza. Espíritos de índios e seus guias espirituais são guardiões desta preciosidade espiritual, dedicando proteção, afagos e amizade aos animais e até beijando-os. Referindo-se ao boi, o animal é como que um laboratório respeitável que transforma o hálito divino em magnetismo animal, ou, para melhor entender, o éter cósmico em éter físico dos mais pesados. Isso com uma rapidez incrível. São nossos colaboradores no terreno da cura, na área em que foram chamados a servir. A seguir, os fluidos colhidos no convívio com os animais e no silêncio da natureza foram empregados de forma especial no atendimento a um senhor que tinha terríveis feridas nos pés, pulmões quase fechados, coração parecendo bomba estragada e fígado começando a endurecer. Esse homem que matava reses no matadouro fazia-o com prazer, sem piedade, comentou Lancelin. Isso é o amor do Pai operando maravilhas. Esse homem matador de animais recebeu dos próprios animais o remédio para sua cura.
Na sequência, o espírito desse homem semidesprendido conversa com os protetores espirituais, arrependendo-se sinceramente da sua violência com os animais. Continuaria encarnado por muito tempo ainda, só que com a companhia da dor, de forma a resgatar seus pesados débitos. Nota: ainda nessa questão de ajuda espiritual dos animais, as criaturas humanas, a Folha de São Paulo, de 12 de julho de 1992, publicou que crianças autistas e psicóticas de São Paulo estão sendo ajudadas por um ganso que reside no Parque Chico Mendes. A ave foi utilizada nas atividades com um grupo de crianças, gerando resultados surpreendentes. Ajuda na fala, interação, percepção de um novo potencial de comunicação e mudança de comportamento agressivo. Entre os casos bem-sucedidos, há o de um menino que evoluiu na dicção e diminuiu seu comportamento agressivo. E agora, animais são ou não médiums? Os leitores já terão por certo firmado ou formado opinião pró, contra, intermediária ou de neutralidade sobre tal extranatural proposição. Nós também, ouvidas tantas vozes dos dois planos, material e espiritual, todas respeitáveis e extremamente responsáveis, mais uma vez ficamos com Kardec e os espíritos que o arrimaram na codificação. Animais não podem ser médiums, pois mediunidade é a intermediação de espírito a espírito. Aí consideradas todas as nuances dos sentimentos, da afetividade, da inteligência e principalmente do livre-arbítrio, onde a vontade, sob comando da consciência, dirige o pensamento e as ações para os planos superiores e transcendentais da vida, condições essas que, dentre os seres vivos, só o homem possui. Possuem os animais, na verdade, percepções extranormais, permitindo-lhes perceber presenças espirituais geralmente inferiores. Possuem também faculdades físicas superiores às humanas, tais como a visão, a audição, olfato, senso de direção e outras, certamente destinadas às suas necessidades de sobrevivência. Inegável ainda que os animais, relativamente aos homens, possuem características físicas muito semelhantes, possuem instintos mais apurados, possuem inteligência, raciocínio e memória bastante incipientes, possuem alma rudimentar, fluido cósmico em estado diferenciado da alma humana. Seu envoltório fluídico é individualizado, mas após a desencarnação são classificados por espécie e assim mantidos agrupados. Os espíritos especializados são os responsáveis por essa classificação e pela manutenção desses agrupamentos. Estão também submetidos à lei divina de progresso e evolução. Progredindo, serão homens amanhã. Tais semelhanças, contudo, segundo Delany, em A Evolução Anímica, demonstram a evidência, o grande plano unitário da natureza. Quanto aos seres vivos, do nascimento à morte, sua divisa é unidade na diversidade, de sorte que, do emprego dos mesmos processos fundamentais, resulta uma variação infinita que estabelece a fecundidade inesgotável, de suas concepções de par com a unidade da vida. Quando tratamos das coisas de Deus, não cabem posições inflexíveis ou definitivas, e a vida em toda sua plenitude e pujança é um dos atributos divinos dispensados à criatura. Sabemos nós, os espíritas, que a mediunidade é um acessório poderoso para a evolução espiritual, agindo mais na terra, no campo das provações, do que no das missões. É por intermédio dela, mediunidade, que os instrutores espirituais fazem chegar aos encarnados as luzes que combatem as trevas
que a miúde nosso comportamento racional infeliz produz. Em processo inigualável de ajuda é ainda pela mediunidade que o espírito, já sem corpo físico, é trazido às humildes reuniões espíritas, ali beneficiando-se não só de revitalização para seu perispírito, como também de apoio moral evangélico. São do espírito André Luiz, na obra Desobsessão, capítulo 64, as seguintes palavras, referindo-se às reuniões mediúnicas de desobsessão. Nenhum pesquisador encarnado na Terra está em condições de avaliar os benefícios resultantes da desobsessão quando está sendo corretamente praticada. Ninguém de senso poderia imaginar ou aceitar que animais desencarnados viessem a sessões mediúnicas para qualquer fim. Tal fato, por si, racionaliza a questão, evidenciando a impossibilidade da mediunidade em animais. Mediunidade, em essência, é forma de comunicação, percepção entre o plano espiritual e o plano físico, só podendo ocorrer de forma inteligente e racional em patamares espirituais semelhantes, isto é, entre espíritos humanos. Contudo, nada objeta a aceitar que os espíritos, eliminando as diferenças de densidade fluídica, possam se deixar perceber aos animais e assim com eles se comunicar de alguma forma, normalmente para prejudicar o dono ou a outrem. Pode ser até que o humano, inconscientemente, sem nada a ver, empreste fluidos a esse espírito para consecução disso. Se, por exemplo, cães ouvem sons imperceptíveis ao homem, o que objetaria que igualmente vejam espíritos numa densidade invisível para nós? No primeiro caso, nem por isso podem ser considerados médios audientes, como no segundo, médios videntes. A afirmação de que sem a presença de um médium não poderiam ocorrer tais fatos carece de cuidados. Quantos fenômenos mediúnicos ocorrem independentemente de médiums que, à distância, às vezes, até de forma inconsciente, emprestam sua colaboração fluídica? Nunca será demais analisarmos que, no episódio bíblico da jumenta de Balaão, números 22, 21, 35, se evidenciou o fenômeno mediúnico de voz direta, pois não é crível que animais falem, seguido de outro, de materialização do anjo com espada na mão que com ele conversou. No mínimo, seria grave ofensa à razão alguém aceitar que um espírito pudesse usar mediunicamente um animal para transmitir uma mensagem oral, um passe, uma psicografia ou pintura rubricada por artista de renome desencarnado. Evidente que os animais têm rudimentares potencialidades sensoriais, mas considerando as diferenças morais e intelectuais existentes entre nós e eles, não seria mesmo possível que fossem médium. Alimentação animal. Entre espíritas, alguns há que rechaçam a alimentação animal, considerando-a prejudicial aos que se dedicam a atividades mediúnicas. Temos aqui novo ponto de conflito de ideias, o qual pode desaperceber após analisadas várias situações. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, demonstrando preocupação com esse problema, perguntou aos espíritos. Questão 722. A abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funda-se na razão? Resposta. Tudo aquilo de que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido, mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil. E para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas como provindas de Deus. Questão 723. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural?
Resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Sem deixar dúvidas, informam-nos os espíritos superiores que a carne em si não é um erro, tendo em vista nossa constituição física. As questões 732, 33 e 34, ainda de O Livro dos Espíritos, consignam que, no estado atual, século XIX, o homem tem regulado o direito de destruir, matar os animais para alimentar-se. Precisamos considerar, porém, que da codificação até nós, mais de século transcorreu. A ciência já analisou detidamente os vários tipos de carne, alimento e descobriu que vários elementos que a compõem são contraindicados à saúde humana. Além disso, a literatura espírita posterior à da codificação do espiritismo, fiel a ela, nem por isso deixa de tratar do assunto com sérias advertências. Os milhões de animais que são mortos quase sempre de forma brutal fornecem energias proteicas ao homem, mas esse mesmo homem resgata essa crueldade nos campos de batalha, na matança repulsiva das guerras intermináveis. Tal perdurará até que a humanidade transforme seus hábitos alimentares e suas estruturas sociais, empregando recursos materiais, não em arsenais bélicos, mas nas lavouras, eliminando de vez o fabrico de armas, os matadouros e a alimentação carnívora. No caso dos médiuns, o que deve ser considerado e respeitado é o efeito negativo que a carne produz no corpo e, por reverberação fluídica, no espírito. Abre aspas. Tal afirmação ficará melhor compreendida, ouvidas em resumo as palavras do espírito Lancelin. Fecha aspas. Ao serem mortos, os animais, no caso bois, tem o fluido do plasma sanguíneo sugado por espíritos vampiros. Ao serem mortos, os animais, no caso bois, têm fluido do plasma sanguíneo sugado por espíritos vampiros com habilidade espetacular. Tais vampiros fazem fila, um líder à frente, para sorver tal energia. Com o magnetismo inferior dos animais, fortalecem seus baixos instintos, retribuindo fluidos pesados em infeliz reciprocidade. Assim, carne e os ossos do animal ficam impregnados dessa fluidificação. Assim, carne e ossos do animal ficam impregnados dessa fluidificação negativa, a qual será transmitida aos homens que dele se alimentarem. Fecha aspas. Conclui alertando, abre aspas, os espíritas se livram desse magnetismo inferior com os recursos dos passes da água fluidificada e, por vezes, de prolongadas leituras espirituais. Os evangélicos e também alguns católicos se libertam dele nos ambientes das igrejas, mas sempre fica alguma coisa para se transformar em doenças perigosas. C. Sistema glandular. A epífise, glândula pineal, a cada passo evolutivo na escala zoológica, vai se fixando e se desenvolvendo no animal. Seu funcionamento ainda é desconhecido pela ciência médica, que apenas lhes empresta a tarefa de travar a evolução dos órgãos sexuais, desconhecendo qualquer hormônio por ela produzido. Na pineal está a válvula transmissora receptora de vibrações do corpo astral, sendo que na vidência astral é também utilizada pelos animais, cães, cavalos, etc. A hipófise ou pituitária
tem grande complexidade na produção hormonal e é uma das glândulas chaves da criatura humana, em sua ligação com o mundo astral mais denso. D. Sentidos e outros temas. DNA. Abre aspas, a produção hormonal pode influir na modificação do DNA, ácido desoxirribonucleico, por atos e pensamentos harmoniosos ou, em contraposição, atos e pensamentos de raiva, ódio, fecha parênteses. Pelo exposto, talvez não seja descabido conjecturarmos uma outra conotação espiritual relativa à ingestão de carne, sabendo-se que o boi em particular tem as glândulas hipófise e epífise, sendo a primeira produtora de hormônios e a segunda reguladora da atividade sexual, infere-se que, ao morrer violentamente nos matadouros, a terrível comoção do animal produzirá e liberará instantaneamente fluidos negativos concentrados não por pensamentos de raiva e ódio, que os animais não pensam, mas sim pelo trauma da morte prematura, fato que injuria sobremaneira seu instinto de conservação. Tais fluidos concentrados se integrarão aos despojos do animal, contaminando-os de matéria espiritual infeliz. O indivíduo que ingerir tais despojos negativamente energizados terá prejudicada a qualidade dos seus próprios fluidos, isto até que seja eliminada a causa, imaginando-se que tal possa ocorrer como descrito por Lancelin, ou demorar horas e até dias. A título de sugestão, aos médiuns, seria prudente que nos dias de reuniões mediúnicas, supondo que à noite, se abstivessem de alimentação animal ou que no mínimo seja ingerida apenas no almoço e assim mesmo moderadamente. Em 1971, quando conhecemos Chico Xavier, contou-nos que de longe em longe, ao término de alguma prolongada atividade mediúnica, sentia necessidade de um bom bife, que ele ingeria para acalmar a vontade. A lei natural do progresso é uma constante que no futuro erradicará dos costumes humanos a alimentação de carne, tendo em vista que ela só é conseguida tirando a vida do animal, o que demonstra ainda nosso atraso espiritual. Cenas de animais sendo mortos em matadouros não são de fácil contemplação. Pessoas sensíveis não as suportam, desmaiam. Assim, podemos ter certeza da abstenção de carne quando, ao evoluir, o espírito terá, pelo amor aprimorado, seu revestimento perispiritual, que, por sua vez, modificará o envoltório carnal, nosso corpo físico. Quando isso ocorrer, a carne já não mais será indispensável, como ainda o é atualmente. Animais, espécies extintas. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies que foram extintas por vários motivos. Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais sejam talvez a caça predatória de animais de grande portes, elefantes, rinocerontes, tigres, gorilas, baleias, e também de outros animais menores, cervos, jacarés, lontras, raposas, doninhas, filhotes de foca, mico-leão, etc. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. Marfim, rinocerontes, chifres supostamente afrodisíacos, rinocerontes, couro, jacarés, principalmente os papo amarelo, no Pantanal do estado do Mato Grosso, pele, tigres asiáticos, lontras, focas, raposas, doninhas, troféus, gorilas e cervos,
mico-leão para enjaulamento ou para ser mantido preso em residências. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas, os agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema, já que, eliminando pragas, eliminam também outros insetos e seus predadores naturais, muitos deles por ausência do seu alimento. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, incêndios florestais e derramamentos de petróleo cru nos mares. O intenso desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies, até então ali naturalmente mantidas, e que dificilmente encontrarão novos locais para viver em equilíbrio. Além das razões acima, existe outra, de ordem natural, migração planetária. Como exemplo de migração natural, lembramos o já citado caso dos dinossauros e outros avantajados animais que desapareceram da face da Terra há 65 milhões de anos, segundo estudos arqueológicos. Cumpre destacar que não há comprovação de como esses animais desapareceram, havendo hipóteses referentes ao choque de um gigantesco meteoro com o planeta, levantando espessas nuvens de poeira que impediram a fotossíntese por longo período. Como alguns desses animais eram herbívoros e outros carnívoros, uns e outros ficaram sem alimentos. Os primeiros pela completa rarefação de vegetais e os segundos que, por sua vez, também se alimentavam de plantas ou de caça, pela ausência de presas. Tais hipóteses congregam os dinossauros em área específica a que teria sido atingida pela provável colisão meteórica, já que, se todo o planeta ficasse imerso em uma nuvem que barrasse os raios solares, igualmente toda a vida desapareceria, o que não aconteceu. Desapareceram da Terra, mas não teriam essas espécies renascido em outro mundo? E todas as demais espécies extintas, de forma natural ou provocada, não estariam também sendo remanejadas para outros planetas? Lemos que a alma do homem, na sua origem, ainda animal, cumpre essa primeira fase no despontamento da inteligência, numa série de existências que precedem o período chamado de humanidade, e que esse mesmo período nem sempre começa na Terra. Em geral, começa nos mundos ainda mais inferiores. Do exposto, podemos inferir que no caso de extinção das espécies animais, quando de forma natural, representa maior conforto à vida humana proporcionada pelo Supremo Criador. Já no caso da extinção provocada pelo homem, necessariamente ele está atraindo sérios problemas para si, eis que a natureza age segundo lei natural de ação e reação, devolvendo sempre o que se lhe faz ou lhe é dado. E isso, de forma alguma, não representa vingança, constitui valioso ensinamento de como deve a criatura proceder. Isso é, induz o homem ao reto proceder em todas as suas atitudes, para que também seja reto o seu caminho em direção à evolução espiritual. Será que o fato de desaparecerem do planeta várias espécies animais, isso poderia de alguma forma sinalizar o advento de uma nova era, de um novo mundo, agora regenerador, deixando de ser de provas e expiações? Se positiva a resposta, temos que, relativamente às espécies extintas, os responsáveis por tal extinção muito provavelmente estarão entre os candidatos naturais que serão transferidos para mundos em estágio inferior ao da Terra, para onde, aliás, eles próprios remeteram aqueles animais. Assim, com eles terão que voltar a conviver. Nesse reencontro racional e irracional progredirão, pois, compartilhando hostilidades ambientais, serão induzidos, para não dizermos obrigados, a se apoiarem mutuamente.
O homem, então, acabará por desenvolver amor aos animais, cuja recíproca também ali poderá ter seu embrião. Tal é a lei natural do progresso.